Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius alertando os empresários sobre a necessidade de ficarem atentos quanto à guarda de documentos de suas empresas. O advogado Marcos Bernardini comentando sobre garantia de produtos e direitos dos consumidores. O economista Otto Nogami dando algumas dicas para as empresas se manterem eficientes, competitivas e produtivas em tempos de recuperação econômica. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Uma pergunta que me fazem frequentemente é com relação a como uma empresa ela pode contornar esse cenário preocupante, esse cenário cinzento, esse momento de incertezas que a nossa economia vive. Porque, afinal de contas, uma empresa ela depende da demanda do mercado. Então, à medida que há uma retração no consumo por parte das famílias, isso acaba comprometendo a atividade empresarial. Ora, e como ela pode sobreviver diante desse cenário? Uma das questões básicas que é discutida dentro da economia é por que não rever o seu modo de produção? Porque nós sabemos que ao produzir um determinado produto ou um determinado serviço, existem diferentes métodos. Métodos intensivos utilizadores de mão de obra, métodos intensivos utilizadores de capital. Então a revisão da forma de produzir ela é importante. Justamente para quê? Para que a gente possa buscar sempre e continuamente aquilo que nós chamamos de eficiência técnica. Mas não é só a eficiência técnica o fator mais preponderante ou o fator mais preocupante. Não podemos esquecer que, relacionado a tudo aquilo que acontece na produção, nós podemos traduzir isso em custos. E, sem dúvida alguma, diante de um cenário de incertezas, a revisão sobre os custos da empresa é fundamental. Notadamente no que diz respeito ao custo fixo. Então temos que rever o custo fixo, enxugar ao máximo possível a nossa estrutura, de tal forma que a margem de contribuição gerada na produção e venda de cada item, de cada produto, seja o suficiente para amortizar esse custo fixo o mais rapidamente possível. Traduzindo, aquele famoso ponto de equilíbrio, ou também conhecido como ponto de break-even. Ora, quanto mais próximo esse ponto de break-even estiver da condição de produção zero, melhor a empresa consegue sobreviver. Porque vejam, e mesmo em momentos de crise, a empresa ela tem condições de manter o seu resultado no azul. Ou seja, certamente, à medida que ela começa a incorrer em prejuízo, algum problema, ou na forma de produção, ou na sua estrutura de custos, está presente. Então, até por uma saúde da empresa, numa perspectiva de longo prazo, por que não revemos os nossos custos? Por que não analisamos os nossos modos de produção? Porque isso vai permitir, sem dúvida alguma, que a empresa seja competitiva e produtiva ao longo do tempo. É a condição de sustentação da atividade no longo prazo. Vale a pena pensar nesse tema. A pedido do Sindicato das Micro e Pequenas Empresas e por determinação do governador Marcos Rocha, sensível a esse momento da economia em que muitas empresas ainda estão se recuperando dos impactos da pandemia, nós não vamos efetuar o desenquadramento para quem tem débito e não ultrapassou o limite anual de 3.600.000. Aqui em Rondônia nós temos 120 mil CNPJs instalados. E nós vimos que nos últimos tempos, com as crises que aconteceram, nós tivemos quase 30 mil empresas, dessas 120 mil, que estavam com problemas com a Receita Federal. E muitas delas mesmo, estavam já sendo colocadas na dívida ativa da União.
E a gente já sabia que o passo depois da dívida ativa é a negativação. Aí seria um problema sério. Vendo esse problema, vendo essa situação, nós sentimos que poderia haver também o desenquadramento das empresas junto à Secretaria da Fazenda Estadual, junto à Fazenda Estadual. E nós fomos ao governo, fomos ao governador, fomos ao secretário da Fazenda, o Luiz Fernando Pereira da Silva, e falamos para ele o seguinte, que mostramos a ele, né, que quando a gente tem 200, 300, 400 empresas devendo, isso é um problema das empresas. Mas quando são 25 mil, 28 mil, 30 mil, o problema já não é das empresas, o problema é do Estado. E que a gente devia atuar nisso. E que o primeiro passo seria que o governo do Estado, através da sua Secretaria de Fazenda, suspendesse de imediato todo e qualquer desenquadramento que fosse feito em cima das micros, das pequenas empresas aqui do Estado. Fomos felizes, os nossos argumentos foram realmente fortes, tivemos apoio aqui de diversos deputados, diversos amigos, e em menos de uma semana, contando com a compreensão de todos aqui, né, eles liberaram o que nós pedimos. E ainda o secretário da Fazenda foi à TV e ainda narrou que a gente tenha um excelente Natal, que a gente compre e vende à vontade, para que todo mundo se saia bem nesse Natal. É uma grande vitória. São 4 os processos de administração, ou funções do administrador de empresas, melhor dizendo, do administrador de organizações. Quais são estas 4 etapas na qual todo administrador deve observar, deve atentar? São elas: planejar. Planejar, determinar com antecedência o que um grupo de pessoas deve fazer e quais são as metas ou objetivos a serem atingidos. A segunda função do administrador é organização, reunir recursos humanos e materiais necessários para dar execução àquilo que você, na etapa anterior, planejou. Terceira função do administrador é a direção, coordenar o trabalho das pessoas para que sejam realizadas na completude cabível. Coordenar o trabalho das pessoas é saber instruí-las e motivá-las, inclusive. Temos, portanto, até agora 3 etapas, 3 funções: planejar, organizar, dirigir e, por fim, a última etapa, a última função do administrador, que é controlar, verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado na primeira etapa. Você, empresário, que quer planejar as suas operações devidamente para o ano vindouro, para o ano de 2022, e quer organizar-se melhor para este sentido, começa a pensar desde já naquele arquivo morto, aquele arquivo que, em boa verdade, deveria ser chamado de arquivo inativo na sua empresa, na qual você guarda documentos importantes sobre a vida da sua empresa. Ao começar esse trabalho de planejamento e organização das suas atividades, cuidado com esses documentos. Não os descarte, portanto, em recomendação, sem antes consultar o seu contador e, como não, o seu advogado, para não descartar documentos que lhe serão necessários em momento oportuno futuro. Espero tê-los ajudado. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Todo produto ou serviço colocado à disposição do consumidor para que ele possa comprar tem que ter obrigatoriamente a garantia.
mas nós temos alguns tipos de garantia em razão de problemas que esse produto venha apresentar. Nós temos a garantia chamada de legal, a garantia contratual e também a garantia estendida. Ok? A garantia legal é aquela que consta no Código de Defesa do Consumidor e o prazo dela é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Produtos não duráveis são aqueles que com o seu uso, facilmente ele se acaba, normalmente produtos de natureza alimentícia. E produtos duráveis são aqueles que perduram, uma TV, um carro, um computador, esses são os não duráveis. Nesse caso, garantia legal, 30 dias não duráveis, 90 dias produtos duráveis. A garantia contratual é aquela que o fabricante ou a própria loja oferece ao consumidor no ato da compra. E nesse caso pode variar de loja para loja, de produto para produto. E nesse caso o consumidor ele precisa observar quais são as obrigações, qual é o prazo, a partir de quando começa. Tudo deve estar por escrito de forma bastante clara para o consumidor. Muitas lojas também oferecem o que se chama de garantia estendida. Nessa hipótese, o que normalmente acontece não é o fabricante a se relacionar com o consumidor ou trazer esse tipo de garantia, mas um terceiro, às vezes a loja ou mesmo uma seguradora. Esse tipo de garantia, a garantia estendida, começa a partir do momento que a garantia legal ou a garantia contratual terminam. Importante o consumidor saber disso para verificar de quem é a responsabilidade no caso de problema. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o deputado federal, Dr. Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. É um prazer tê-lo conosco. Prazer estar contigo mais uma vez, Dr. Cury. Um abraço para todos os telespectadores e poder dialogar sobre o momento do Brasil. Muito obrigado. O momento do país é um momento de final de ano, onde as atividades se encerram, e a grande indagação. A reforma tributária, na sua avaliação, será votada este ano, ano que vem, ou nenhum dos dois? Olha, eu me lembro que na última vez que estivemos falando sobre isso, eu tinha uma esperança e uma expectativa muito grande de que ela pudesse ser aprovada, mas, dado o cenário do que está hoje no Congresso Nacional, eu tenho muito pouca esperança, infelizmente, digo isso com muita tristeza, porque a reforma tributária, a meu ver, é a principal das reformas, é a mãe de todas as reformas. Eu vejo com muito pouca esperança a possibilidade de ser aprovada este ano, até porque nós temos aí pouco mais de 20 dias, até 20 dias úteis, pouco menos, aliás, de 20 dias úteis, até o encerramento do ano legislativo. No ano que vem, eu acho um pouco mais difícil, porque é um ano de calendário eleitoral. Então, uma reforma tributária do tamanho que a gente precisa fazer, tem muitos interesses de governos dos estados, das prefeituras e da União, e, portanto, em ano eleitoral sempre fica muito mais difícil. Uma outra pergunta, eu sei que são perguntas difíceis, mas o aumento do imposto de renda, esse projeto que, na nossa avaliação, ela está extremamente fora de contexto, mas ela está lá em votação no Senado. Na sua avaliação, será aprovada ou deve se manter? Eu, primeiro, queria registrar a todos os telespectadores que eu, pessoalmente, votei contra o projeto. Eu acho que o projeto é muito ruim, com todo respeito ao relator, com todo respeito àqueles que pensam diversamente. Essa possibilidade de taxar dividendos, e entre outros temas que estão lá no projeto,
me levou a tomar a decisão de votar contra e me posicionar firmemente contra o projeto. A esperança que eu tenho é que o Senado não aprecie o assunto. Conversei com o presidente do Senado recentemente e a ideia era de que o Senado não apreciasse. Todavia, se vier a apreciar, algumas modificações seguramente serão feitas. O quadro no Brasil, hoje, existem várias versões. Choque entre os poderes, não existe choque, existe harmonia, existe desarmonia entre os três poderes. Olha, eu entendo que nós tivemos alguns problemas, é óbvio, especialmente entre o Executivo e o Judiciário. Agora, depois do episódio de 7 de setembro, especialmente daquela carta elaborada pelo presidente da República, dirigida à sociedade, mas também ao Judiciário, eu entendo que as coisas hoje estão um pouco mais calmas. Eu não diria que está 100% normalizado, mas elas estão um pouco mais ajustadas, um pouco mais harmoniosas. Quando falamos de harmonia, necessariamente temos que falar, além do aspecto político fundamental, falar na economia. Qual a perspectiva de retomada da economia no Congresso ou na sua avaliação? Curi, a minha avaliação, infelizmente, não é diferente da maioria da sociedade brasileira, dos economistas, dos principais economistas, especialmente também dos principais agentes do setor financeiro, do sistema financeiro, é de que a retomada só deverá acontecer efetivamente a partir de 2023, principalmente a depender do resultado da eleição. A gente sabe que eleição e economia são duas coisas que andam muito juntas. Sim. E eu não vejo, infelizmente, que a economia no ano de 2022, até pela expectativa de ser um ano eleitoral, de quem será o próximo governante do país, eu não vejo como ela avançar muito no próximo ano. Portanto, a expectativa é que só em 2023 ela comece a retomar. Consequentemente, a questão de emprego também estaria vinculado a um aquecimento, ou possível aquecimento em 23. Claro, não tenha dúvida, porque a geração de emprego, a geração de renda e emprego, ela está umbilicalmente ligada à retomada da economia. Se não há uma retomada, consequentemente não vai haver um aumento, uma diminuição, melhor dizendo, do desemprego e, consequentemente, um aumento da empregabilidade. Necessariamente, a questão da fome, da miséria, deve continuar no quadro que nós temos, que pode mudar com o Auxílio Brasil. Isto é real? Há uma expectativa muito grande do Auxílio Brasil, que ele possa ajudar a muitas pessoas, são, se não me engano, 17 milhões de famílias que serão beneficiadas. Ele será um valor um pouco mais próximo do auxílio emergencial e muito distante do que é o antigo programa Bolsa Família. Então, isso ajuda a minimizar as pessoas que estão na extrema pobreza. Bolsa Família, o Auxílio Brasil, será aprovado e implementado ou ainda existem zonas de atrito e discussão? Eu entendo que deve ser aprovado. Temos conversa. Aliás, já foi aprovado na Câmara. Sim. A viabilidade financeira para ele, através daquela famosa PEC dos precatórios. Verdade. E a expectativa é que o Senado também aprecie o assunto. A famosa PEC dos precatórios, se for aprovada, será o calote mesmo para as dívidas ou ainda haverá negociação nesse cenário? A informação que eu tenho é que o Senado deve fazer algumas modificações no texto. Eu não sei quais ainda. Sim. Portanto, eu acho que a gente precisa aguardar a manifestação do Senado e como que vai ser desenvolvido esse assunto lá naquela casa. Deve-se buscar uma tentativa de equilíbrio geral ou não existe uma posição radicalizada no Senado? Eu acho que o relator da PEC é o líder do governo no Senado. Sim. Então, imagino que
ele vai buscar uma conciliação e um consenso, não só com o Legislativo, mas também com o próprio Executivo. Principais desafios que o senhor vê nesse final de ano, até o ano que vem, até as eleições? Eu acho que a gente precisa ter mais tranquilidade, ter mais equilíbrio, mais harmonia entre os poderes. Melhorou muito, como falei agora há pouco, mas precisa melhorar mais ainda para que a gente possa focar nessa retomada da economia, que infelizmente a gente não vê para já, mas não dá para ficar postergando esse crescimento e essa retomada por muito tempo. As instituições, e quando falamos de instituições, estamos falando do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, precisam se entender para que o povo brasileiro possa sair dessa crise e especialmente gerar emprego e renda e tirar as pessoas dessa zona de pobreza. É uma preocupação muito grande que nós temos e a gente precisa focar nisso. Eu acho que para o ano que vem, principalmente, não obstante seja um ano de eleição, os dirigentes dessas instituições têm que estar atentos a isso. Quando se fala das eleições, hoje existe um quadro polarizado, existem vários candidatos se apresentando em vários partidos. Qual a sua análise das viabilidades, sem citar nomes, claro, mas do quadro eleitoral? Polarizado, não polarizado, enfim. Eu acho que a gente tem um tempo aí ainda, até essa chamada terceira via mostrar, porque hoje a terceira via está muito dispersa. Sem citar nomes, como você mesmo mencionou, são vários personagens que estão aí querendo se apresentar como uma opção à polarização. A polarização está feita entre o governo atual e o governo, vamos dizer assim, o governo anterior, ou o grupo político que governou o país aí por 16 anos, 14, 16 anos, que é o grupo da esquerda. Então, essa polarização existe. Hoje, se a eleição fosse hoje, eu tenho absoluta certeza de que esses dois personagens estariam disputando o segundo turno, mas temos aí algum tempo para ver quem é que vai se apresentar como a opção da terceira via. Eu acho que o campo político da esquerda deverá estar no segundo turno. Isso é algo que, historicamente, desde 89 já vem acontecendo. A menos que surja alguém na chamada terceira via. São muitos nomes que estão sendo colocados, isso ainda está muito disperso, a gente tem aí ainda algum tempo para que para que a terceira via possa apresentar um nome. Mas uma certeza que a gente tem hoje é que alguém do campo da esquerda vai estar no segundo turno, como vem acontecendo desde 89. Com quem? Contra quem? Contra o atual governo ou contra alguém que possa surgir nessa chamada terceira via. Hoje não vejo ainda a possibilidade da terceira via chegar ao segundo turno. Principal desafio na sua avaliação? O principal desafio é superar essa divisão. Eu acho que o Brasil precisa de alguém, de uma liderança, que una o Brasil. A partir do momento que o governo, seja ele quem for, seja ele de que espectro político que seja, ganha a eleição, ele tem que governar para todos, compreendendo as divergências e as diferenças, mas harmonizando e trazendo o bem-estar social para a população brasileira. Na sua avaliação, o Brasil, na questão ambiental, será um empecilho e tema para as próximas eleições ou não? Eu acho que esse tema deve ser debatido na eleição, mas é um tema que a gente precisa realmente mostrar muito mais para o público externo, para os investidores internacionais, o que a gente tem feito para a preservação do meio ambiente, do que para o público interno propriamente dito. Marcos Pereira, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nos grandes desafios que o senhor, como presidente do PRB, tem. Obrigado. E que ajude a conduzir o país para a prosperidade e desenvolvimento. Obrigado pela sua participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!